Você já parou para pensar no que você costuma pensar diariamente? Será que os seus pensamentos estão alinhados para um copo meio cheio ou um copo meio vazio? A dopamina de hoje vai te fazer pensar a maneira como de fato você tem vivido a sua vida. Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda à nossa dopamina de hoje. Que alegria ter você junto comigo. Prepare o seu coração, pega a sua Bíblia, se você ainda não a pegou, caderno e caneta na mão para anotar tudo que o Senhor falar com você através dessa dopamina. E eu tenho certeza que você vai sair deste nosso encontro de hoje, esse nosso devocional, transformada e com a sua mente renovada. Eu declaro isso em nome de Jesus sobre a sua vida. E você que já está aqui conectada comigo, não esqueça de deixar o seu comentário, de bom dia, o comentário que você está aqui assistindo a nossa dopamina. Eu fico muito feliz de ver minhas conquistadoras unidas, juntas aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Tem aquelas bem fiéis que todas as manhãs estão aqui, inclusive. Quero parabenizar a Mônica, que está sempre aqui comentando, interagindo. Mônica, você tem um carinho especial no meu coração, viu? Fico muito feliz de ter você aqui sempre acompanhando. E também tem outras conquistadoras que estão sempre comentando, compartilhando, colocando nas suas redes sociais. Vocês não têm ideia o quanto isso é importante para o nosso crescimento, para que mais pessoas sejam alcançadas. E sempre que aquela conquistadora se destacar aqui, eu vou comentar na nossa dopamina, porque é uma forma de honrar vocês também com todo esse apoio que vocês têm dado a esse projeto. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações para não perder as próximas dopaminas. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã, estamos juntas aqui para aprender a palavra de Deus. E se você tem um desejo de aprofundar no estudo da palavra, eu te convido a fazer parte do ponto de acesso que acontece todo sábado às 10 horas da manhã. Não é ministração, não é devocional, é estudo da palavra. É uma oportunidade de você aprender a palavra numa perspectiva mais didática, com um conhecimento mais aprofundado, que muda a nossa forma de ser e também reflete na nossa postura como cristã. Então você é minha convidada especial, já põe na sua agenda que sábado já está chegando para você não ficar de fora do próximo estudo, onde estamos falando sobre o Sermão do Monte. Agora eu quero te convidar a preparar de fato o seu coração para receber uma palavra do Senhor. Porque a nossa dopamina, ela tem como propósito trazer uma mensagem para o teu dia, uma clareza para o teu posicionamento e fazer você refletir a maneira como você de fato está vivendo o seu dia a dia. Por isso que todos os dias de segunda a sexta-feira estamos aqui, porque a cada dia vem uma dose de conhecimento, vem uma dose de sabedoria para você e com isso você pode começar a analisar a sua maneira de viver. E a nossa dopamina de hoje é exatamente um convite a essa reflexão. Eu quero te convidar a refletir se você tem pensado de maneira correta. E se a gente parasse para analisar como nós estamos pensando, será que de fato nós estamos vendo o copo meio cheio ou meio vazio? Eu até falei isso no início do vídeo, porque é sempre às vezes uma troca de perspectiva e não na verdade de cenário. Muitas vezes a gente acha que para algo mudar na nossa vida, a gente precisa ver as coisas serem transformadas. Quando, na verdade, o que gera transformação num cenário que a gente não quer viver é a nossa própria percepção, a nossa visão. E eu quero te ensinar a alinhar a sua visão, a focar naquilo que realmente importa e, consequentemente, você começar a viver o que Deus tem para a sua vida. Porque existem muitas pessoas bloqueadas e limitadas no propósito que Deus tem, porque elas estão com uma visão limitada. Elas não estão conseguindo enxergar as coisas certas e até estão focando naquilo que não deveria focar. E por não fazer isso de maneira correta, acabam paralisando e não fazendo nada daquilo que Deus tem planejado. Mas eu creio que depois dessa dopamina, se você tem vivido esta vida, de sempre olhar tudo que dá errado, ao invés de olhar as coisas que estão dando certo, de sempre se sentir culpada, ao invés de se sentir perdoada, e todas essas questões que acabam paralisando você, se você tem vivido isso, eu creio que hoje você vai ser liberta em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ler comigo o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 3, e eu quero ler 2 versículos que são importantes e são a chave para a nossa reflexão de hoje. O verso 13 e o 14. E o texto diz assim: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado,
Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui vemos Paulo, né? Esse texto é muito conhecido e muitas vezes a gente não vive a prática que esse texto nos ensina. Paulo está trazendo de maneira muito didática e muito direta para o povo aqui, dizendo que ele não ficava preso ao passado, que ele não ficava preso às coisas que ele fez no passado, que na verdade hoje o foco dele estava em avançar para o futuro e avançar para o propósito que Deus tinha para ele. Se nós olharmos um contexto da história de Paulo, nós vamos ver que ele foi marcado principalmente por um grande período com a perseguição dos cristãos. Então Paulo, ele foi um homem que foi muito maldoso com muitos cristãos. Imagina o histórico e esse passado que ele carregava, era muito pesado. Muitas pessoas morreram nas mãos de Paulo, inclusive Estevão é um deles. E, na verdade, Paulo, ele era até mesmo um homem muito... Ele era um homem, assim, extremamente impiedoso, né? Ele não tinha piedade, ele fazia mesmo o que tinha que fazer, porque ele acreditava que o dever dele era acabar com o cristianismo. Até que ele tem um verdadeiro encontro com Jesus e aí a história muda completamente. E Paulo percebe que ele estava fazendo tudo errado. Que na verdade aquele no qual ele perseguia era o verdadeiro Cristo e aquilo que ele fazia achando que era correto, na verdade estava afrontando a Deus e não agradava o coração do Senhor. Mas agora imagina, com Deus a gente pode inclusive já ter esse recomeço. Mas quando a gente olha para as pessoas, vamos ser sinceros, é muito difícil, né? Porque o teu passado ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai ser lembrado por alguém ou até por você mesmo. E por ficar remoendo muitas vezes o seu passado, você não avança para um novo tempo porque você fica o tempo todo ali lembrando ou até mesmo remoendo algo que você fez lá atrás. E existem muitas pessoas hoje que não conseguem avançar, não conseguem prosseguir porque se sentem culpadas pelos erros que cometeram. E aí elas sentem que elas têm que carregar aquele fardo, aquele peso, aquela angústia por toda a vida, porque não vai mais conseguir se livrar daquele problema, porque agora ela tem que viver castigada pelos erros que cometeu. E isso vai gerando um fardo, um peso de fato para aquela pessoa. E quando a gente vive dessa forma, meio que a gente começa a olhar sempre o lado negativo das coisas. Então a gente sempre olha que as coisas nunca vai dar certo para nós, a gente sempre entende que, se isso tá acontecendo é porque eu sou a culpada, e a gente vai carregando esse fardo e, consequentemente, a gente não vive as promessas do Senhor. Porém, Paulo ele traz pra gente uma instrução aqui, o que ele começou a fazer na vida dele, e é o que você e eu devemos fazer. Eu sei que o passado, ele não é possível ser apagado, mas nós podemos tirar as culpas e os pesos do passado das nossas costas com toda a certeza. E Paulo ele fez isso, ele decidiu deixar para trás aquilo que ele fez. Ele decidiu deixar para trás as coisas que se passaram. Então, no passado, sim, ele era um perseguidor de cristãos, mas hoje ele era um dos cristãos e ainda responsável por muitas igrejas para orientar pastores e ajudar as igrejas a manterem o propósito no seu chamado. Então Paulo, ele sabia que o seu passado não era um passado agradável, mas ele também tinha convicção do plano perfeito que Deus tinha para a vida dele no presente e também no futuro. E eu deixo essa reflexão para você pensar. Será que hoje você tem olhado demais para as coisas que já foram? Será que você tem lamentado, chorado, murmurado por coisas que já não estão mais presentes, mas você ainda continua remoendo e trazendo isso o tempo todo na sua memória? O excesso de passado pode gerar em você uma grande depressão. E muitas vezes nós ficamos ali lamentando, remoendo as vitórias ou as glórias do passado e a gente não se posiciona de maneira correta no presente para viver novas vitórias e glórias, né? E isso faz com que a gente fique sempre no mesmo lugar. Consequentemente, existem muitas pessoas que estão olhando demais para os erros do passado e não estão enxergando os acertos que elas podem ter agora no presente e impactar isso no futuro. Então eu quero te convidar a pensar, será que você tem sido a pessoa que está presa ao que já foi? Você tem guardado coisas do seu passado? Meu pai sempre diz esse ditado, quem gosta de coisa velha é museu. Eu não sou museu, então não vou ficar guardando coisa do meu passado. Existem coisas conquistadoras que de fato você não vai esquecer, mas você não precisa se apegar.
Você pode até ter aquela lembrança, mas quando ela vier, você vai dizer, essa não sou mais eu. Isso foi no passado, agora eu estou no presente. Jesus mesmo nos ensina isso lá no Sermão do Monte. Basta cada dia o seu mal. Nós precisamos viver o dia de hoje, entender que o hoje já carregam várias preocupações. Mas por que eu fico ainda olhando pelo que já foi? Por que eu ainda fico chorando pelo leite derramado? Será que eu posso recuperar aquilo que foi perdido? Muitas vezes não. E tempo, que muitas pessoas tentam recuperar, é a única coisa que você não consegue. O tempo perdido, ele já foi perdido. Então não perca mais tempo tentando recuperar o tempo perdido e comece a viver o tempo de hoje para que você não desperdice mais. Mas quantas pessoas estão tentando recuperar o tempo perdido e elas percebem que não conseguem recuperar e, consequentemente, desperdiçam o tempo que elas têm hoje. Então hoje o Senhor está te chamando para viver o presente. O Senhor está te chamando para focar naquilo que está por vir e não no que já foi. Deixa as coisas velhas para trás, deixa o seu passado para trás. Eu não sei o que você fez, eu não sei quais foram os erros que você cometeu, quais foram as escolhas que você teve, mas uma coisa eu tenho a plena convicção, que o nosso Deus, ele é justo e fiel para transformar qualquer erro do passado em bênção. E é isso que nós temos que nos apegar, porque Deus, ele transforma um cenário de desgraça em bênção. Esses dias eu estava fazendo a mentoria com uma das minhas conquistadoras, inclusive hoje também estava atendendo uma conquistadora na mentoria, e eu pude compartilhar com ela uma parte do meu testemunho de vida, que reflete muito na vida dos meus pais. E os meus pais, quando eles começaram o relacionamento deles, não foi algo estruturado, não foi algo realmente em que eles fizeram de maneira correta, né? Pelo contrário, foi totalmente envolvido pela emoção, se conheceram, começaram a ficar juntos, de repente minha mãe engravidou, o meu pai não tinha nenhum tipo de maturidade, a minha mãe também na época, ela era muito ingênua, ela estava aqui em São Paulo fazia pouco tempo. Então pensa, uma pessoa que não tinha instrução, não tinha conhecimento, de repente se vê grávida, se vê casada, na verdade, né, se juntando com um homem que não tinha estrutura nenhuma também para ajudá-la, e essa foi a realidade por muito tempo da minha mãe e do meu pai. Um relacionamento completamente conturbado e que começou de forma totalmente errada. Inclusive, eu quero muito trazer minha mãe para a gente fazer um vídeo especial aqui com o testemunho dela. E se você quer saber do testemunho da minha mãe e saber um pouco da minha história, comenta aqui, deixa nos comentários. Esté, conta mais o testemunho da sua mãe. Dependendo da quantidade de comentários que a gente tiver aqui, eu posso me animar e trazer o quanto antes, hein? Se vocês não comentarem, aí vai ficar na ordem aí de outros conteúdos e a gente não vai priorizar, mas uma hora vai sair. Se você quer saber rapidamente, então comenta para a gente poder acelerar essa produção de conteúdo. Mas voltando aqui ao ponto, a história, né, dos meus pais não começou de uma forma agradável, não começou de uma forma bonita, romântica, como contam aí, né, nos hollywoodianos, ou até mesmo até em filmes que tudo começa lindo e maravilhoso e de repente, né, tem ali os seus problemas, seus conflitos, mas depois fica tudo bem. Não, a história da minha mãe e do meu pai não foi nada de Hollywood, pelo contrário, foi uma história onde todo mundo olhava e falava, isso daí não tem jeito. Esse casamento aí é furada. E muitas pessoas, inclusive, apoiaram a minha mãe na época para que ela deixasse meu pai, esquecesse essa ideia de ter família e simplesmente fosse embora para a Bahia comigo e seguisse a vida dela junto comigo. Porém, a minha mãe, ela encontrou a palavra do Senhor. Nessa época, ela não conhecia Jesus verdadeiramente, ela só ouvia falar, mas ela não caminhava com Jesus. E foi quando ela se converteu, foi para a igreja, entendeu a palavra de Deus, entendeu o que Deus pode fazer na vida de alguém, e ela começou, então, a lutar pelo casamento. Foi uma batalha muito complicada, foi uma batalha árdua, mas a cada momento que ela guerreava aquela batalha com Deus, ela percebia que ela precisava se desapegar e se desvincular das coisas do passado. Para que ela vivesse o novo, ela precisava deixar o passado para trás. E cada vez mais que ela avançava avante, ela iria, né, para aquilo que Deus tinha preparado para ela, Deus ia trabalhando no caráter dela e no caráter do meu pai, a ponto de ver de verdade a transformação que Deus fez na vida do meu pai e da minha mãe.
Hoje, graças a Deus, temos uma família linda. Eu posso agradecer a Deus todos os dias pelo fato de a minha mãe não ter desistido de lutar pelo casamento dela e eu ter crescido num lar que foi totalmente estruturado pela palavra de Deus, embora no começo tenha sido muito difícil para ela, até para o meu pai, mas ambos decidiram lutar pelo casamento, ambos tiveram a percepção da transformação que eles precisavam e hoje a gente tem esse testemunho para contar. Porém, passado alguns anos depois de toda essa transformação, a minha mãe acabou engravidando de novo do meu irmão e quando ela engravidou, ela falou que a primeira coisa que passou na cabeça dela foi as lembranças do passado. Quando a minha mãe já estava bem, estava tudo andando, caminhando, eu já estava crescidinha, já tinha uns 7 anos de idade e tal, estava bem. E de repente minha mãe se vê grávida novamente. Ela falou que na hora veio tudo novamente para a mente dela. Tudo, né? Todos os traumas do passado, todo o processo difícil de gravidez que ela teve. E aquilo meio que gerou um certo receio nela. E quando ela ficou sabendo que estava grávida, ela começou a chorar. E meu pai perguntou, por que você está chorando? E ela falou assim, porque eu comecei a me lembrar de tudo que eu vivi quando eu estava grávida da Stephanie, quando a Stephanie nasceu. E meio que me trouxe um certo medo, um receio. E meu pai virou para ela e falou, meu amor, deixe isso para trás. Hoje eu não sou mais aquele homem. Hoje você não vai mais ter aquele tipo de gravidez. Sua gestação vai ser completamente diferente. E foi exatamente isso, a minha mãe pôde viver um novo tempo, numa nova gestação, uma nova forma, né, de viver um processo tão lindo que é a gestação, mas não mais sofrido como antes, não mais com as marcas do passado, embora as lembranças viessem. As lembranças, elas vêm, conquistadora. As coisas que nós fizemos no passado, os nossos traumas do passado, eles acabam vindo. Mas é uma escolha nossa se agarrar nisso e não deixar com que Deus mude a nossa história ou simplesmente entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu sei que isso é algo que me marcou, mas eu creio e eu confio em Ti e eu sei que o Senhor pode mudar essa história. E foi quando a minha mãe entendeu que ela não estava mais lá atrás. Aquela história do passado era só uma história que ela viveu e hoje era um testemunho a ser compartilhado. Mas isso não significava que ela viveria novamente os mesmos processos, porque agora o posicionamento dela era diferente. Agora o casamento dela não era mais um casamento qualquer, era um casamento estruturado na palavra de Deus. E isso fez ela experimentar uma nova fase dentro de um mesmo casamento. Então você consegue enxergar que Deus ele pode mudar toda a história, mas para que Deus mude a história, nós precisamos nos desapegar, nos desvincular de coisas do passado. Então, se você quer ver Deus mudar a sua história, pare de ficar olhando para os seus erros do passado. Você errou, você falhou, tudo bem, não tem mais como você voltar lá atrás e mudar isso, mas tem como você mudar o seu presente para que o seu futuro seja diferente. Tem como você ser diferente agora. O meu pai não pôde, por exemplo, ter mudado a atitude dele quando minha mãe estava grávida de mim. Meu pai não pôde, por exemplo, não ter falado que queria que minha mãe me abortasse quando ficou sabendo da gravidez. Mas com o meu irmão, ele fez diferente. Então, com a minha gestação, tudo bem, não teve isso, mas Deus mudou a história. E numa nova gestação, ele era um novo homem. Então, se a gente fica preso ao passado, a gente não experimenta o novo. E Deus ele está trazendo muito claro isso para mim e para você. Existem coisas que você não está vivendo um novo tempo porque você ainda fica presa ao passado. Você não consegue mais confiar porque no passado te traiu. Você não consegue mais ajudar porque no passado não fez isso por você. Você não consegue mais sorrir porque no passado isso te fez chorar. Então você tem que começar a deixar Deus trabalhar nos seus traumas do passado. Paulo mesmo diz, deixa as coisas para trás. E é interessante que ele fala, não que eu já tenha alcançado. E muitas vezes você vai precisar deixar para trás, mesmo que você ainda não esteja vivendo o novo. Consegue entender? A prova viva disso é que Paulo ele fala, olha, eu ainda não alcancei a perfeição, eu ainda não alcancei os propósitos, eu ainda não estou pleno no meu propósito, mas isso não me impede de deixar o que já foi. Você pode hoje ainda não estar vivendo tudo o que almeja. A sua história hoje pode não ter sido totalmente transformada, mas isso não te impede de deixar o passado para trás.
Ontem é passado. Se ontem aconteceu algo que não te agradou, deixe no passado, viva o hoje. Perdoe, deixe para trás, corrija os seus erros no hoje. Se lá no passado você não fez, faça agora. Se lá no passado você não perdoou, perdoe agora. Não é tarde enquanto você tem vida. Mas se você deixar o tempo passar, vai chegar o momento que será tarde demais. Então, Paulo ele traz essa orientação. Não preciso ter tudo perfeito, tudo concluído para que eu deixe o passado para trás. Deixe para trás e viva o novo. A palavra de Deus está sendo muito clara comigo e com você hoje. E se você não deixar o passado para trás e continuar pensando nas coisas que não deram certo, continuar pensando nas suas derrotas, ou até mesmo presa demais às coisas boas que acontecerem que hoje você não está vivendo, você não vai se permitir a viver um novo tempo. E para viver o novo, o velho não encaixa mais. Então, reflita sobre isso que você acabou de ouvir nessa dopamina e busque entender aquilo que você precisa deixar para viver o novo tempo. Vamos orar? Senhor, eu agradeço a Ti por esta palavra, por essa orientação. A minha oração neste momento, Pai, é que esta palavra, essa dopamina, seja uma resposta do Senhor para o coração dessa conquistadora. Talvez ela tenha que aprender a deixar coisas no passado e por não deixar essas coisas no passado, ela não tenha experimentado um novo tempo. Se há traumas, se há bloqueios, se há, por exemplo, mágoas, Pai, no coração do passado, eu oro agora, Pai, e declaro que essa conquistadora está sendo liberta de todo o sentimento que guarda, que prende ela de avançar. Senhor, faça com que ela compreenda que agora é uma nova fase, um novo tempo, e que o Senhor tem coisas novas para a vida dela. Senhor, se há algo que não esteja permitindo avançar, mostre para que ela possa tirar esses obstáculos e comece a avançar para o teu propósito. Então, Deus, eu te peço que o Senhor venha nos direcionar, venha abrir a nossa mente e o nosso coração para vivermos tudo que o Senhor tem planejado. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Conquistadoras, compartilhe essa dopamina com mais pessoas se você ainda não compartilhou e não se esqueça de me acompanhar nas próximas dopaminas que acontecem de segunda a sexta-feira a partir das 7 horas da manhã. Um grande beijo, fica com Deus e eu te espero, hein? Amanhã nós temos o nosso ponto de acesso às 10 horas da manhã. Não se esqueça e vem fazer parte desse tempo de estudo. Tchau, tchau!